Então, Valindo, eu queria que você, né, como médico do exercício, do esporte, comentasse com a gente duas situações. A primeira, como foi, né, ser médico do esporte, né, ser médico das Olimpíadas durante uma pandemia, né? E a segunda pergunta que eu tenho para você, como é que é continuar ser médico do exercício e médico do esporte, né, durante essa pandemia, mesmo que a gente ainda continua vivendo, tá bom? Opa, beleza, Cília, Laura e a todos os participantes. Obrigado, garotas, pelo convite. Para mim é uma honra. Me sinto em casa. A Cília é uma parceira, a Laura é uma querida, então aqui eu tô mega à vontade. A participação em uns Jogos Olímpicos para um médico é o equivalente ao atleta estar indo para a Olimpíada, né? O médico do esporte ir para a Olimpíada é o evento de maior magnitude, maior impacto, e trouxe uma alegria, uma felicidade, uma tremenda honra. Eu tinha já tido a experiência de participar nas Olimpíadas do Rio como médico de uma modalidade específica, no caso ali, à época era o atletismo, e para Tóquio eu fui como médico de diversas modalidades, estando à disposição de modalidades que frequentaram a capital propriamente dita. Então, algumas modalidades ficaram em bases mais distantes e eu estava ali mais na capital, em Tóquio propriamente dito. Foi fantástico, fantástico do ponto de vista operacional. Mas faltou emoção, porque faltou plateia, faltou torcida, o movimento da rua não era o mesmo como a gente está acostumado em grandes eventos. E os atletas, eles sentiram isso. Só que na hora que começava o jogo, a partida, a luta, a corrida, tudo se transformava. Ali eles vestiam, sentiam o espírito olímpico e partiam para dar o seu melhor. Tanto deram o seu melhor que o Brasil teve a melhor participação em toda a era dos Jogos modernos, com um recorde de número total de medalhas, igualou o número de ouros que eu tinha obtido no Rio de Janeiro. Foi fantástico. E a gente teve uma medalha que é invisível. A delegação do Brasil e todos os seus componentes, que chegou num pico de presença simultânea no Japão, em torno de 400 ou mais, um pouco mais de 400 pessoas, saímos com 0 casos de Covid. Ou seja, nenhum integrante do Brasil teve que ser afastado ou perdeu alguma atividade lá no Japão por conta dessa doença aí que está nos afetando. E essa pandemia, ela traz inúmeras nuances, né? Não só mortes que a gente tem a lamentar, famílias com inúmeros parentes que se foram, e uma outra pandemia que já existia, que é a do sedentarismo, a pandemia da obesidade, ela cresceu junto a essa nova pandemia. A gente teve, infelizmente, muita gente que realmente se exercitava e parou. Parou porque perdeu seu espaço, parou porque tinha medo da doença, parou porque restringiram acesso de forma correta, né, em diversos aspectos das associações esportivas, seja privada, pública, e o número do sedentarismo aumentou. Por outro lado, aos poucos, foi se divulgando cada vez mais o quão importante era, inclusive para o enfrentamento da doença, da Covid, uma boa estrutura orgânica baseada em exercício, ou seja, benefícios fisiológicos do exercício. E aí, de certa forma, quem já se exercitava começou a querer voltar, quem não se exercitava começou a entender isso e passou a procurar. O grande detalhe é que veio alguns efeitos colaterais, porque exercício é que nem remédio. Qualquer remédio que a gente prescreve, ele está sujeito a alguns efeitos adversos. Se a gente prescrever na dose correta, a gente tem, muito provavelmente, os benefícios terapêuticos prevalecendo. Se a gente prescreve numa dose muito baixa, talvez o benefício terapêutico não vá ser alcançado. Uma dose excessiva pode ser que prevaleçam os efeitos adversos. No caso do exercício, isso funciona
exatamente dessa forma. E ainda tem um outro detalhe: qual é o tipo do remédio, qual é o tipo do exercício. Então, quando eu saio de uma academia estruturada e passo a fazer exercícios de fortalecimento na minha própria casa, eu não tenho aqueles aparelhos, eu não tenho um piso adequado, eu não tenho um espaço suficiente, e algumas lesões começaram a se tornar um pouco mais prevalentes por conta dessa mudança de ambiente da prática do exercício e do tipo de exercício. A pandemia, ela trouxe, só reforçando, nos Jogos Olímpicos, toda uma possibilidade, né, de incrementar esse desejo das pessoas se exercitarem, que ela foi muito midiática, até porque a maioria estava em casa ainda, né? A gente tinha alguma liberalidade maior, mas ainda tinha muita gente em casa. Apesar do fuso horário, teve bastante audiência. E aí essa outra pandemia que já existia, de certa forma, começou a se desnudar e procurar o atendimento. Então, se tivesse que definir até mesmo qual é a essência do médico do esporte, talvez popularmente as pessoas reconheçam a necessidade de um reumatologista se elas suspeitam de um reumatismo. E o médico do esporte, assim como uma criança tem um pediatra, uma mulher tem um ginecologista, todo e qualquer praticante de exercício, em especial atleta, deve ter um médico do esporte.